Programa Ponto de Vista. A Unisul TV abraça Laguna. O programa Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Maricélia Brito. Nós estamos trabalhando o tema de fonoaudiologia. Para você que está em casa, de repente, que nunca ouviu falar ou que tem curiosidade sobre o assunto. Maricélia, em relação aos diagnósticos, quais são os diagnósticos que mais são encaminhados para você? Ou por parte médica, ou às vezes o próprio paciente tem a vontade de te procurar. Quais são hoje os que você mais trata? Então, hoje eu posso dizer assim que a gente sofreu uma modificação. Quando eu me formei, há 28 anos atrás, a fonoaudióloga trabalhava muito só com crianças que trocavam letras na fala, trocavam sons de fala. Então é aquela criança que fala como cebolinha, né? Que troca o R pelo L, crianças que tinham assim algumas alterações para arrumar. Hoje nós estamos com um número muito grande, o fluxo maior de crianças que chegam são crianças que estão com atraso no desenvolvimento da linguagem. São crianças que ficam muito tempo sozinhas ou com babás que pouco conversam e estimulam essa criança. Ou são crianças que já têm um atraso no desenvolvimento da linguagem por comodidade. A criança que aponta e a mãe aceita o apontar. É a criança que você pergunta, você quer água? E ela faz assim e a mãe aceita o gesto de cabeça do sim ou do não. Então, a criança que não precisa falar. Ela tem tudo na mão. Ela tem água, comida, roupa, a hora de dormir, tudo organizado. Então, e pouco estímulo para falar. Mas é mais cômodo, né? Mais cômodo. E hoje em dia a gente vê casais com uma criança ou duas no máximo. Quando tem duas, é mais difícil, porque a mais velha sempre puxa a mais nova. E quando a gente tem um filho único ou um filho só, esse filho talvez demore mais a falar do que... Então, o grande número de diagnósticos que eu tenho hoje é de atraso no desenvolvimento da linguagem. Nós temos um grande número de crianças com autismo, um autismo leve, não aquele autismo em grande escala. Então, o autismo leve, o primeiro sintoma é o atraso no desenvolvimento da linguagem. A criança que chega no consultório hoje, eu estou vendo isso, depois de 28 anos, eu estou muito assustada, porque eu chego e digo, quantas palavras o teu filho fala? E a mãe fala assim, eu acho que umas 6, umas 8, tá? Uma criança com 2 anos de idade, ela tem que ter um vocabulário rico já, ela tem que ter muitas palavras. Com 2 anos ela já está se comunicando, que a gente chama a fala telegráfica, que ela fala, não dá, é meu. Com 2, né? Sim. Ela fala, papai bonito. Ela fala 2 palavras como se fosse um telegrama para dizer uma frase toda. Então, com 2 anos a criança já está fazendo essa linguagem telegráfica, né? E a gente vê crianças de 3, 4 anos chegarem no consultório hoje com 8 ou 10 palavras. Então, assim, eu deixo até um apelo aqui através do teu programa para as mães que estiverem me ouvindo. Observe se o teu filho está, o nível de desenvolvimento da linguagem está na carteirinha, naquela carteirinha de vacina, tem ali o desenvolvimento da fala, é muito importante. Então, às vezes a mãe vê, meu filho está andando, meu filho está correndo, meu filho já está andando até de bicicletinha, mas não está falando ainda. E nós temos um agravante ainda maior, porque agora as crianças estão entrando mais cedo na escola. Sim. Então, se até 5 anos a criança não estiver falando corretamente todos os fonemas, com 6 ela não vai conseguir escrever e ler. Então o apelo fica assim, vamos correndo. Ela tem até 4 anos para estar falando tudo corretamente. O que é corretamente? Os últimos sons, que são os R's, o R de barata, o R de carro, o R de praça, que é do encontro consonantal, braço, e o R do arquifonema de parque. Então, observa, vê se até 4 anos o teu filho não está falando esses sons, é hora de procurar um fonoaudiólogo.
E o que eu percebo aí como profissional da saúde também é que sempre as pessoas acham que, não, com o filho da vizinha pode ser que aconteça, mas com o meu não. Aquela teoria, né, de que, não, vai acontecer só com o outro, com ele não. E nós precisamos, se alguém falou, se alguém percebeu, chamou a atenção de alguém, né, não custa tentar levar e... Isso, e outra coisa que eu vejo que está muito latente nesses últimos 5 anos, as mães infantilizando demais essas crianças. Bico e mamadeira é até 2 anos e meio e deu, porque senão vai alterar toda a conformação bucal, de língua, de palato. Então, 2 anos e meio deu de bico, deu de mamadeira. Não infantilizar essa criança. A mãe começa a falar com aquela fala infantilizada, né? E a criança acha que aquele é o modelo correto. Então, sempre quando for corrigir a criança também, corrigir a criança dando o modelo correto. Eu quero a minha dedela. Você quer a tua mamadeira? Eu te dou a tua mamadeira. Fala claro. A criança fala, então eu falo assim, mas a minha mãe fala assim. Eu tenho que chegar mais perto do correto. Então fica a dica. Certo. Em relação às crianças especiais, né? Como é que a fono pode ajudar, né? Não sei como é que funciona hoje aqui em Laguna, essa questão do acesso a você por ser pelo SUS, isso é fácil, não é? É bem fácil. Aqui as mães vão no posto de saúde, e o clínico do posto de saúde, né, o médico do posto de saúde, dá uma requisição para fazer um atendimento na fonoaudiologia. É só ir na Secretaria da Saúde, marcar e fazer as consultas e as sessões comigo no hospital pelo SUS. Isso tem uma lista de espera muito grande? Não, a minha lista de espera já foi bem grande, mas agora assim, eu estou priorizando porque eu estou conseguindo trabalhar com um grupo até de 3 crianças. Que legal. Tá? Estou trabalhando em grupo também, então tenho um grupo de 3 crianças, os 3 não falam o mesmo fonema. Um puxa o outro ajuda o outro faz bullying no outro, mas assim, aquele trio acaba se resolvendo, a gente dá alta e vem mais um trio, e assim a gente vai conseguindo, fazendo em duplas e em trios. Então, a lista de espera não é tão grande, é uma demanda assim que também a mãe tem que trabalhar em casa com a criança, a criança que tem algum problema. Geralmente eu recebo ali no hospital as crianças que têm mais problema de fala e os que têm um problema maior, né, de deficiência intelectual, aí esses ficam para a PAI. Os casos de autismo, os casos das síndromes, aí são atendidos na PAI. Que também tem um tratamento com a fono, também tem um tratamento com a fono. E a fono também trabalha, eu esqueci até de falar, eu tenho casos de pessoas que usam aparelhos ortodônticos e tem problema na deglutição, faz a interposição da língua. Então, o dentista manda para mim e diz, agora a alta é contigo, só vai tirar o aparelho quando estiver deglutindo e falando corretamente. Então, daí também é um caso que vem para a fonoaudiologia. Nesse caso, eu atendo na clínica particular, né? E porque eu atendo até 12 anos e as crianças até 12 anos que eu atendo lá, a grande maioria não usa ainda aparelho, né? Então, aí os que usam aparelho vão na clínica particular. Certo. O programa Ponto de Vista vai para mais um intervalo, mas a gente volta falando um pouquinho mais no último bloco sobre a questão da prevenção de deficiências. Não saia daí. Programa Ponto de Vista. A Unisul TV abraça Laguna.